Olá, pessoal, boa noite. A gente está tentando fazer só alguns ajustes técnicos aqui, ah, e já já a gente vai retomar. Vamos começar, ok? Enquanto isso, eu convido a todos para ficarmos em oração, para a gente poder, mais uns 2 minutinhos, a gente consegue já iniciar, ok? Só um momento, por favor. Ok, eu acredito que já dá para a gente iniciar. Vocês conseguem me ver como? Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Como é que tá para vocês? Vocês me veem e me ouvem? Eu ouço e Aham, você me vê e me ouve bem, ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar num momento de oração breve. Isso, Cleonice é sempre maravilhosa, já deu certo. Deixa eu ver aqui quem está com a gente, então. Vamos lá, Cleonice, nossa amiga querida Cleonice, da Citem, e boa noite para todos vocês. Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe, é sempre bom estar com vocês nos nossos encontros de segunda-feira pela tarde, quer dizer, pela noitinha, início da noite. Algumas questões técnicas a gente está tendo, mas quando a bênção é grande demais, a gente sabe que às vezes algumas dificuldades podem acontecer, mas está tranquilo. Deus se faz presente, quando ele se faz presente, tudo é resolvível, né? Então, é muito bom estar com vocês novamente. Elizabeth Lima, mais uma vez conosco. Nós temos a Helena, a Luzia, o doutor Mauro Brandão, que nos dá a honra de estar conosco hoje, podendo compartilhar conhecimento, a Márcia Ribeiro, a Zilda, o José Luiz. Gente, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. É tão gostoso a gente estar novamente aqui juntos, aprendendo, trocando ideias, compartilhando conhecimento. E algo que é muito interessante, que cada live que a gente faz pensando numa expertise para amadurecer, trazer clareza, desenvolver habilidades dos terapeutas naturais, né? Que ao redor do Brasil a gente tem muitos terapeutas naturais e é muito bom a gente estar dando esse apoio para você que é terapeuta natural, para ter um olhar assim bem amplo, um olhar de equipe interdisciplinar, o quanto é bom, o quanto é importante a gente trabalhar em equipe multiprofissional, né? Ora a gente troca uma ideia com um fono, ora com um psicólogo, ora com um psiquiatra, ora com um clínico geral, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um dentista, um naturopata, que também é conhecido como terapeuta natural. E nesse processo saúde e doença, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter essa possibilidade que nos é garantido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. O SUS, hoje em dia, vem trazendo dentro das suas práticas integrativas de saúde a possibilidade do naturopata, do terapeuta natural ser visto. Vamos manter nossos microfones fechados, por favor? Então, eu queria começar com vocês, agora que a gente já deu boas-vindas para todo mundo. Eu queria começar com um versículo bíblico que tocou meu coração. Ele estava aqui. Ok, deixa eu colocar aqui. Eu fiquei muito pensativa nesse tema,
porque esse tema é um tema assim pouco falado e é um tema que mexe com as nossas emoções, mexe com a razão, mas é importante que a gente fale sobre esse tema. Mas antes de começar a falar desse tema, sobre esse tema, à luz da Bíblia, em Apocalipse 21, nos tem uma promessa tão linda. E não tenho por que temer, porque tudo que está na palavra é vida e é uma promessa que vai se cumprir. Eu já consigo sentir o cumprimento dessa promessa. E está lá em Apocalipse 21, verso 4, muito conhecido o verso 4, mas às vezes quando o versículo ele é muito conhecido, ele cai assim num processo de pouca reflexão profunda, que é Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Nesse momento, Deus pode estar enxugando a lágrima de algumas pessoas enlutadas ou alguém que está com um diagnóstico que não favorável. Agora, vamos imaginar Deus podendo enxugar a lágrima do meu rosto ou do seu rosto, ou a gente, como profissional, quando sabe que vai entrar num processo de preparar o nosso cliente para um momento difícil, mas que pode ser suavizado com as promessas divinas. Mas ele também nos diz, assim, além de enxugar e consolar a gente, ele fala: não haverá mais morte, aonde eu estou preparando um lugar para vocês. Não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E ele diz para a gente, e essas palavras dele são verdadeiras e fiéis. Então, falar de terapias naturais, a gente precisa falar também de processos de tanatologia, ou seja, né, da morte, do processo de morte. A gente precisa falar sobre isso de uma maneira madura, e a Citen trazendo isso para vocês hoje, com muita responsabilidade. Por isso, nós temos a alegria de convidar o doutor Mauro para estar conosco, na sua competência de psiquiatra. E eu queria agora com vocês ter um breve momento de oração para os momentos que se seguem. Amado Pai, a Ti a honra, o louvor e a glória. A majestade é sua, Senhor, e é tão bom contar com as suas promessas, que aconchega o nosso coração e nos traz total segurança, certeza, Senhor, de que elas irão se cumprir. Que o Senhor nos guie nesse momento, console a nossa alma, nos permita as reflexões de amadurecimento, Senhor, tão necessárias nesse tema, para que o seu nome seja glorificado e honrado para toda a eternidade, Senhor. Em seu santo nome, pelos méritos de Cristo Jesus, eu te suplico, para a sua honra e sua glória. Amém. Doutor Mauro, que bom estar com o senhor aqui, o senhor é o nosso convidado. O doutor Mauro é um psiquiatra e dentro desse tema que a gente trouxe hoje, ele vai falar um pouco para a gente no processo, gente, de como preparar o nosso cliente para um diagnóstico tão difícil, onde o prognóstico dele não é bom. Como preparar uma família que sabe que, de repente, está com um relógio de tempo contado, contrário àquilo que, na realidade, eles não gostariam de estar vivendo. E também, como profissionais, a gente que é profissional da saúde, a gente encontra, muitas vezes, muitos pacientes que a gente tem um carinho, tem uma amizade, e que muitos deles, às vezes, acabam partindo. Então, como a gente também se preparar para esse momento? Então, é por isso que a gente trouxe esse tema para vocês, para a gente poder refletir um pouco sobre esse tema tão peculiar.
Ok? Doutor Marcos Brandão, fica à vontade, que Deus possa te usar. Sinta-se acolhido pela Acitem. Esses momentos são seus. O senhor está em casa. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Agradeço a todos a presença e pedir que Deus nos dirija nesse processo, nessa palestra. Realmente é um tema difícil. Quando a Patrícia me convidou, isso já tem acho que uns 2 ou 3 meses, sei lá. Falei, tá bom. Eu não dei, sinceramente, não dei muita importância, mas há 2 semanas eu perdi um amigo muito querido, que eu poderia te chamar de irmão, né? E aí eu fiz uma confusão, porque a Patrícia falou em live, eu fiquei, por alguma razão, eu fiquei com o pensamento de Instagram, e não preparei nada visual, né? Aí ontem me deu um start, eu falei, Patrícia, ela falou, não, vai ser pelo Zoom. Eu falei, então eu vou preparar alguns slides, aí eu comecei a preparar ontem. Aí nesse preparo eu comecei a lembrar da perda desse meu amigo há 2 semanas. Aí a palestra, eu falei, então é por isso que você me convidou, Deus, para eu fazer essa palestra, porque eu ia precisar disso. Eu achava que não, que seria mais um tema, né? Mas para mim vai ter muito significado também. Acho que alguns aqui devam estar passando por algo de semelhante. Espero que de alguma forma eu consiga ajudar. Me ajude aí, Patrícia, para eu conseguir compartilhar a tela. Me coloque como co-host, por favor. Um momento, doutor. Tranquilo. Já está. Ok. Podemos começar então? Ok. Então, a proposta da palestra é esse tema, né? Um apoio a famílias, clientes e terapeutas. Vamos falar sobre o luto, mas antes de falar sobre o luto, é importante falar sobre perdas. Muitas vezes elas se confundem e se parecem. Você às vezes tem uma perda importante, não necessariamente de alguém, a perda da vida de alguém, mas isso também lhe incomoda. Então, a perda é definida como a experiência de se separar de um objeto, né? Se separar de um objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, uma crença, ou até mesmo um relacionamento. Aquela, aquela pessoa que, hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que estava noiva, né? Viajou para a terra do noivo e lá o noivado se rompeu. Então, isso trouxe para ela um sofrimento, né? Essa perda muitas vezes são os tipos, né? Pode ser real, é aquela que
A pessoa reconhece, as outras pessoas reconhecem que ela sofreu aquela perda. E tem aquela que é percebida, é ela que está sentindo, não são os outros. Isso é muito comum, por exemplo, muito mais perceptível, digamos assim, muito mais dá para entender com as mulheres, né? Quando a autoestima está muito rebaixada, quando ela se sente inadequada, ela está se achando envelhecida em determinada fase da vida, se achando feia. Então, essa autoestima, por exemplo, ela representa esse tipo de perda perceptível, né? Que a pessoa sente, mas não os outros. Ainda falando dos tipos, sendo mais objetivo, nós temos a perda física, por exemplo, alguém que está doente, vocês como terapeutas trabalham com isso, né? Alguém que tem uma diabetes e não consegue controlar. E aí aquela doença progride e leva, por exemplo, a uma lesão de uma extremidade. Ela perde uma parte de um membro, ou então ela sofre um acidente, tem cicatrizes pelo corpo, aquelas queimaduras extensas. Então, essa perda física pode causar problemas psicológicos também. A perda fisiológica, que é o que eu falei por exemplo, da mulher que entra na menopausa, ou a mulher que não consegue engravidar, não consegue por problemas físicos ou porque está naquela fase natural da evolução das mulheres. Ela não consegue mais dar um filho, por exemplo. Ela casou de novo, essa segunda pessoa é o homem da vida dela, ela foi infeliz no primeiro casamento, ela gostaria muito de dar um filho para esse segundo marido, mas ela não consegue. Então, essa perda pode levar a problemas para ela. E a outra é antecipatória, como o próprio nome fala, algo que não aconteceu. Não aconteceu. Ela pressente ou ela sabe que vai acontecer, como foi o exemplo da Patrícia, alguém com uma doença, com um diagnóstico grave, terminal, e, e ela tem a sensação de que a dor, né, ou a morte está se aproximando, então ela antecipa esse problema e isso gera situações difíceis para ela. Nas categorias, as mais importantes são quatro, que é a perda do self, a pessoa perde a sua própria, ela não se reconhece mais, ou então a perda de pessoas importantes. A perda do self acontece muito nos casos de demência, aquela demência no início, bem no início do processo. Ela começa, em alguns momentos de lucidez, ela percebe que tem algo errado, mas quando vem a crise, ela esquece, por exemplo, mas quando ela está bem, ela lembra, e isso traz uma dificuldade. Ou então, uma pessoa que era muito ativa, corria, jogava e tal, no caso do homem, futebol, muito ativo agora com 70 anos, tem uma limitação física muito grande, não consegue por algum problema físico e tal. Então essa perda do self é muito frequente. A perda de pessoas importantes, né? Eu acabei de falar com um amigo que eu não falo há anos. Ele hoje mora no interior de uma cidade de onde eu cresci. Aí ele falou assim: Nossa, Mauro, que saudade eu tenho daquela época. Foi muito bom, tal. Mas hoje eu estou com 82 anos, estou morando aqui nessa cidade. Aquelas pessoas foram morrendo, aí foi citando o nome de pessoas que morreram. Então isso traz um incômodo, né? Perda de objetos externos, por exemplo, você comprou um carro, está financiando, o carro foi roubado, isso gera por mais que você receba, né, o seguro cobre tudo, cubra a queda de prejuízo, mas isso gera um desconforto muito grande. Perda do ambiente familiar, né? Um amigo está fazendo a prova para um concurso e achava que fosse ficar alocado onde ele estava, onde ele fez a prova, mas ele vai ter que ser transferido, então vai se afastar da família, dos amigos, da igreja. Então isso gera alguns problemas. Mas isso é frequente, muito comum, mas eu quero lhes apresentar, falando agora do luto, que é o que mais me tocou. Esse texto aqui é dessa senhora que é falecida, o nome dela é Joan Didion, ela era uma jornalista muito famosa, uma correspondente internacional, trabalhava no New York Times, escreveu vários livros, vários romances, era muito famosa. Conheceu o mundo todo e tal. E ela era casada. Ela foi casada durante 40 anos. E o marido dela, com 71 anos, morreu. Foi uma morte repentina, né? Alguém de fora vai dizer, mas caramba, ela tinha 71 anos, já estava velha, já estava na hora, né? Quem sabe, de empacotar. Alguém dissesse assim. E olha o que ela escreve num livro
que eu achei muito interessante esse texto. Ela diz assim: esse livro está lá não está traduzido, se chama O Ano do Pensamento Mágico. A tristeza é um lugar desconhecido por todos nós, até que o encontremos. Não podemos prever antes de acontecer. A ausência interminável que vem depois, o vazio, o oposto exato de significado, a sequência incessante de momentos nos quais enfrentamos a experiência da própria insignificância. Então, essa senhora, ela falou de uma coisa que é muito pertinente. Nós não estamos preparados para essa fase. Por mais religiosos que sejamos, por mais fé que tenhamos em Deus, quando o problema bate à porta, nós não sabemos como reagir. E muitas vezes as nossas emoções são descontroladas, que aí pode ser um problema. E embora o luto seja vivenciado por toda a humanidade, há poucos eventos tão desconhecidos ou perturbadores como ele. Os médicos, no caso de vocês, terapeutas, podem ajudar essas pessoas enlutadas a lidar com o luto, suas consequências devastadoras. Só que o tratamento deles, como você lida com essas pessoas, ele é controverso. Por quê? Porque a dor e o desconforto, eles são universais, são intrínsecos à condição. E muitas vezes pode ser desafiador para um médico, para um terapeuta, para um profissional da área de saúde, diferenciar entre as respostas típicas do luto e as reações mais inerentes, mais intensas que podem constituir um transtorno mental. Será que esse é um transtorno? Isso pode ser, tem que ser tratado com um psiquiatra, ou isso é competência minha? Então, eu vou fazer, a proposta da palestra é tentar passar por essas áreas, e aí você traz para você aquilo que é importante. Fique à vontade em relação a isso. Você sabia que existe o luto normal? Nessa definição de 1980, que é uma definição bem tradicional, o luto normal é uma experiência de ter perdido um ente querido, uma resposta, e nesse processo existe uma resposta psicobiológica. Por essa resposta ser psicobiológica, ela é peculiar. Então, cada um vai reagir de um jeito. Você vai ter aquela pessoa desesperada, que vai gritar, vai querer morrer, vai querer pular dentro da sepultura na hora do enterro, e você vai ter aquelas mais blasés, né? mais calmas, mais serenas, parece que não aconteceu nada. Então, isso é muito peculiar. Mas, detalhe, o luto é normal. Então, toda vez que você tem a, uma resposta física, emocional, comportamental, diante da morte de uma pessoa querida, e as adaptações que serão necessárias para você passar por esse processo, o nome disso é luto. Então, existem vários tipos, eu não vou entrar nesse detalhe, porque acho que não vale a pena. Eu não vou explicar, só vou citar o luto agudo, aquele de imediato, o luto integrado, que permanece por muito tempo. O luto complicado é aquele que já se passaram anos, a pessoa continua sentindo falta, assim, como se a pessoa tivesse morrido ontem. Então, essas situações já são mais da alçada de um profissional, de um psiquiatra. Mas falando de luto, existem reações que são esperadas. Poxa, o que eu espero sentir diante da morte do meu amigo? Sentimentos. Tristeza, óbvio. Pode sentir raiva, pode sentir culpa, ansiedade, solidão, cansaço, choque, puf. Por exemplo, no sábado o Silvio Santos faleceu, né? Estava doente, é um homem de 93 anos, idoso, já tinha sido internado no mês passado de H1N1 e essa semana internou, teve uma pneumonia e morreu. Do ponto de vista fisiológico, médico, são favas contadas, é uma questão de tempo. Mas o fato de ter acontecido, você fala: caramba, como assim o Silvio Santos morreu? Morreu. Como todos nós, se Jesus não voltar, iremos à sepultura. Então, esse sentimento também é esperado. A saudade, né? Falando de sensações físicas, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquele vazio no estômago. Aqui um detalhe interessante: maior sensibilidade a ações. Então,
geralmente quando você está triste, ou quando você tem alguém triste ao seu lado, naturalmente, você coloca uma música mais alegre. Essa música mais alegre pode incomodar essa pessoa, porque naquela fase de luto ela está mais sensível a sons. Então, cuidado. A sua intenção é das melhores possíveis, mas naquele momento talvez não seja adequado. Seria melhor perguntar para ela. Uma outra coisa comum de acontecer é a falta de energia, aquela sensação de boca seca, parece que algo ruim vai acontecer. O comportamento também altera. A pessoa passa a não dormir bem, passa a não querer comer, ela se isola. E aqui um detalhe, queridos. Lembrar causa sofrimento, dói. Então, por exemplo, você tem uma grande amiga que perdeu o marido. Você está ali compadecido, você quer abraçá-la, ou abraçá-lo se for o contrário. Quer estar lá com ele. E ela fala: não, eu quero ficar sozinho. Você que oferece ajuda parece que está fazendo um favor, né? Nossa, ela, em vez dela aceitar a minha ajuda, ela rejeitou. Ela não rejeitou porque ela não quer você ou não gosta de você. Ela rejeitou porque ela quer se proteger da dor. Você, por ser amigo da família, muito provavelmente vai trazer lembranças para ela que ela vai se incomodar. Uma outra alteração comum é a agitação, né? Essa pessoa está dormindo mal, está se alimentando mal, está se isolando, ela começa a ficar agitada, ela fica meio sem norte para onde que ela vai. Ela pode chorar muito, ter sonhos, dependendo até pesadelos. Os pensamentos dessa pessoa ficam confusos, ficam desnorteados. As preocupações se tornam, por exemplo, naquela fase que você, como disse a Patrícia, a pessoa não morreu ainda. Tudo indica que ela vai morrer. Ela começa a ficar preocupada, e agora? O que vai ser depois que ele partir? Então, os pensamentos se perturbam, né? Mas é importante dizer uma coisa: luto não é algo a ser superado. O luto normal não é doença. O luto é uma fase, assim como é a menopausa na mulher, ou andropausa no homem. É uma fase, vai passar, precisa passar, né? Então, é um processo que necessita de tempo. Quanto tempo? E aí é de cada um. Quanto tempo é necessário para uma pessoa perder 30 quilos? Vai fazer uma bariátrica que vai emagrecer em 6 meses? Ou vai esperar fazer o tratamento natural e esperar 2, 3 anos? Cada um é cada um. Não é uma vivência em linha reta, né? Não existem situações pré-estabelecidas, porque se trata de uma nova forma de viver. Eu passei 40 anos com uma pessoa e agora ela não está mais do meu lado. Como é que vai ser esses meus próximos 10, 15 anos? Não sei. Então, a pessoa que vai ajudar, e isso o terapeuta tem que ter em mente, ela precisa ter flexibilidade nessa ajuda. Ela não pode ser impositiva, porque aí vai machucar, pode machucar. Uma outra pergunta importante: até quando o luto é considerado normal? Então, eu vou falar daqui a pouco sobre o luto patológico. Existe o tempo para isso. Até certo tempo atrás havia uma confusão. Alguns achavam que 6 meses de luto era esperado, outros falavam que até 12 meses, até um ano era normal. Hoje isso já está mais definido. Mas conforme o enlutado processa a perda, ele expressa seus sentimentos e vai se adaptando às mudanças de vida decorrentes dessa perda, né? E a intensidade das emoções, dos pensamentos negativos tendem a diminuir. Isso é o normal. Então você olha para a pessoa, ela está, digamos aqui, no 10. Ela acabou de perder o ente querido, ela está no 10. Muito chorosa, muito triste, desesperada, acabrunhada, não quer comer, dormindo mal. Os dias vão passando, o tempo vai passando, e esses sentimentos vão diminuindo, vão arrefecendo. O que isso significa? Que está tudo certo, tá indo no caminho normal. Se o oposto acontece, opa, tem alguma coisa errada. Você não vê a fulana há 6 meses, você reencontra. Ela está do mesmo jeito quando você a viu no velório. Tem um ano e meio. Está do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada. Então, a gente já fala em doença, né? Patologia. Falando de fases, para a gente entender, do ponto de vista psicológico, o que acontece quando você perde alguém? A pessoa passa por um processo constituído por alterações emocionais que a gente chama de fases. Veja, antes de eu falar delas, é importante dizer uma coisa.
Essas fases, na prática, elas são intercambiáveis. Você pode estar em uma e ir para outra, você pode voltar. Não é uma coisa estanque. Isso é uma divisão didática para a gente entender. Ok? Então, as fases são essas: negação, raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Vamos falar de cada uma delas bem rapidinho. Eu quero deixar tempo para que todos quiserem fazer perguntas, se sintam à vontade. Então, de todos, a negação é o primeiro, é o mais comum, é o mais frequente. A pessoa não aceita. Ué, como assim? Morreu. Eu falei com ele ontem. Ele pegou o carro, tal, passou mal, teve um susto, alguma coisa, teve uma morte súbita. Teve provavelmente um infarto. Ah, uma bala perdida, bateu o carro. Nossa, mas foi tão besta. Morreu. Você não aceita. Essa negação, não é um sentimento, é um mecanismo de defesa, muito usado com as crianças, né? Quando a criança perde um pai, eu vou falar um pouco daqui a pouco, um pouquinho lá para frente, ela nega. Por isso que a gente chama de um mecanismo de defesa primitivo. É errado sentir isso? Não, é natural. O erro está em isso se prolongar. Isso tem que progredir. Então, a primeira reação é você negar, certo? O objetivo desse mecanismo de defesa é proteger as pessoas da dimensão de uma realidade desagradável, né? Assim como a morte podia ser a notícia de uma doença, de um diagnóstico. Você não está sentindo nada, você vai fazer como já aconteceu comigo com pacientes meus, você vai fazer lá um exame de rotina e aparece um tumor, esse tumor está grande, é maligno, tem que fazer cirurgia e em poucos meses você não tem mais prognóstico. Como assim? Não, não, não. A pessoa nega, é natural. Outro sentimento é a raiva, né? Outra fase é a raiva. Depois da negação, é o mais frequente, é o mais comum. A pessoa, ela já não consegue mais negar o fato. Todas as evidências dizem que realmente a pessoa morreu. Ela tem que aceitar isso. Aí vem a revolta. E geralmente ela passa a ver a vida de uma forma injusta e encontrar razões para se ressentir de outros indivíduos, né? Parentes, amigos, médicos, psicólogos, terapeutas. Então esteja preparado para isso. E muitas vezes de si próprio. Eu deixei de fazer algo, ele morreu por causa disso, ela morreu por causa disso. Então essa emoção intensa, e aí que está o detalhe, ela pode ser expressa de maneiras pouco saudáveis. Dou aqui alguns exemplos para vocês. Ele começa a quebrar as coisas, ele ou ela, né? Ele aqui de forma genérica. Começa a quebrar as coisas. Ele briga com pessoas próximas, porque essas pessoas, entre aspas, foram responsáveis para fazê-lo acreditar na verdade, de que o fulano morreu, a pessoa morreu. Então ela se vira contra essas pessoas. Ou então ela passa a ter comportamentos autodestrutivos, por exemplo, passa a beber muito, ou então dirigir alcoolizado, nitidamente, quem sabe, para tentar provocar um acidente e se machucar ou até morrer. Gasta muito dinheiro com coisas desnecessárias e por aí vai. Então, aí você pergunta, mas doutor, mas eu gostaria de ajudar essa pessoa nessa fase. É muito difícil. Por quê? Porque o que ela faz nesse estágio são ações ilógicas e até perigosas. Então, fique do lado, dê apoio, mas intervenção é muito complicado. É, precisa partir dela e, logicamente, quem vai poder ajudar de forma efetiva é um profissional experiente, um psicólogo, um psiquiatra. A barganha ele se caracteriza por uma chama, né, de esperança. Parece que a luz naquela minha vida escura, tenebrosa, está se acendendo e vai levar o enlutado a fazer uma negociação, uma cura milagrosa. Então ele recebe, sabe que o pai ou a mãe estão doentes e precisam, o tratamento não vai surtir muito efeito e vão morrer. Então ele começa a fazer promessas, fazer pacto com Deus ou com quem quer que seja, é, que
que fica difícil, né, para as pessoas se, se organizarem. O que mais? A depressão é muito frequente. Aqui a depressão não é a doença, não é o transtorno. É a depressão na fase que a pessoa se encontra. Não é, não é a depressão doença que você precisa de medicação. É a depressão pela tristeza, por tudo que está acontecendo, né? Deixa eu. Continuam vendo? Ok. E a última é a aceitação, que é a parte final. Aqui todo mundo espera chegar nessa fase, né? De você aceitar a condição, o que aconteceu. Você vai ter como eu diria, planos para o futuro. E eu fico assim me questionando, né? Como é que uma pessoa que passa 40, 50 anos com outra, que planos que ela vai ter para o futuro? Não sei. Humanamente falando, seria, olha, eu também já estou velho, minha esposa morreu, então eu vou me fechar no meu mundo. Existem muitas coisas para serem feitas. E é nessa fase que essa pessoa descobre isso. Então ela se reinventa, né? Passa a ser uma pessoa produtiva. Então, falando aqui da parte do transtorno, o transtorno prolongado, o luto prolongado. Quando que o luto se torna uma doença, um transtorno? Então, são 4 critérios. Isso está no DSM-5, a última revisão agora que foi revisada. Critério A, parece óbvio o que eu vou dizer, mas para ser considerado luto prolongado, tem que ter a morte. Então não pode ser uma perda. Perda de um braço, ficou paraplégico, não. Tem que ter a morte. Morte de quem? De alguém próximo, de uma pessoa importante para você. Então, por exemplo, os meus filhos, quando eram bebês, eles tinham um vizinho do nosso prédio que gostava muito deles. E ele chamava de vovô Sérgio. Então, algumas vezes a minha esposa saía, pouquíssimas vezes isso aconteceu, para resolver algum problema e eles ficavam com ela, a minha filha e o meu filho, ficavam com ele. Quem criou muito vínculo com ele foi a minha esposa. Eu sempre trabalhei muito e as crianças eram pequenas. Elas foram crescendo, perderam o contato. Já tem anos que nós não nos vemos. Então, se ele é uma pessoa idosa, né? Caso ele venha a falecer, por exemplo, não tem por que os meus filhos entrarem num processo de luto, porque não eram pessoas próximas, não passaram muito tempo com ele, foi uma fase bem rápida da infância. Então, tem que ser alguém próximo, certo? Ah, eu conheci uma pessoa lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Não, tem que ser próximo. E hoje se diz assim: para ser considerado patológico, tem que demorar pelo menos 12 meses. Para os adultos. Para as crianças, 6 meses. Criança e adolescente são 6 meses. Se uma criança ou um adolescente não resolveu essas questões em 6 meses, ele precisa ser levado no psiquiatra para ser acompanhado, né? O outro critério é a resposta do luto, aquilo que a gente viu até agora, aquelas emoções, sentimentos, tudo aquilo persiste. Mas tem dois sentimentos, dois sintomas que são bem evidentes para preencher o diagnóstico. Você pode ter um ou outro ou ambos. Que sintomas são esses? O primeiro é a saudade. Uma saudade intensa, intensa. E vocês vão ver que essa palavra intensa vai estar presente daqui para frente. É tudo em exagero. Perdi a minha mãe em 2019. Eu estava em missão, minha mãe lá no Amazonas, e minha mãe aqui em São Paulo com a minha esposa e minha filha, e ela faleceu. Eu sinto saudade dela? Sinto. Mas não é algo que me mata, não é algo que me faz chorar, que me faz ficar triste, além do que eu tenho a esperança de um dia viver com ela eternamente. Mas eu sinto saudade. Aqui não, é uma saudade fora do comum, fora do normal. A outra é a preocupação com pensamentos ou memórias da pessoa falecida. Então, preocupação, no caso, se ela ainda não morreu, ela está ali acamada, em estado grave e tal, ou se ela já faleceu. Então, essas duas coisas podem estar presentes.
As duas ou uma das duas. Primeira, segunda, agora vamos para a terceira. Aqui são sintomas de fato. Você precisa ter, eu vou mostrar os 8, não precisa ter todos. É de 3 para frente. Se tem só um, não funciona. Por exemplo, perturbação na identidade. A pessoa fala assim: parece que um pedaço de mim foi junto, parece que eu perdi. Isso é muito comum nos casais que estão há muitos anos juntos. Eu tinha esse meu amigo que faleceu, ele dizia assim, que os casais se parecem, né? E é verdade, são tão parecidos com o tempo que até a voz se parece, né? Os gestos se parecem. Aí você perde, essa pessoa some da sua vida e agora. A sua identidade fica meio que. No processo de luto normal, isso é trabalhado. No processo de luto patológico, isso não consegue ser trabalhado, isso se perdura. Então ela não consegue mais viver, se imaginar sozinha. Um outro sintoma é um senso acentuado de descrença sobre a morte. Já pensou? Se passaram 2, 3 anos e ela não acredita que que o fulano morreu. Ela participou do velório, ela viu o corpo sendo enterrado, mas ela cria alguma fantasia muitas vezes para não acreditar nesse fato. Evitação de lembranças de que a pessoa está morta, ela foge disso. Então, isso é muito comum, por exemplo, nas crianças, isso se centraliza muitas vezes no fato em si, do falecimento. Então, é muito comum você ver crianças que não queiram participar de eventos sociais, principalmente eventos familiares. Ah, é a comemoração do aniversário do fulano, vamos lá. A criança se recusa. Aí ela fica parecendo uma antissocial. Não, ela se recusa porque ela quer se distanciar daquelas lembranças. Aqueles eventos vão trazer lembranças da pessoa que ela perdeu. Uma dor emocional muito intensa, né? Tudo aquilo que eu falei de forma exponencial. Mas dificuldade de reintegração nos Doutor relacionamentos. Mauro, Oi, o senhor oi. poderia, por favor, fechar a aba de comando, porque está em cima do título. Deixa eu ver como é que eu fecho isso aqui. Acho que eu posso colocar para cá, né? Para trás. Saiu? Tenta ocultar. Saiu? Não, Saiu. você tem que clicar no. Saiu, agora tá ótimo, tá perfeito. Beleza, obrigado. É, dificuldade de reintegração. Trabalho, amigos, relacionamentos. As pessoas convidam você para sair, você não quer. Você se torna uma pessoa, para os outros, antipática, se torna fechada. O que mais? Apatia emocional, uma indiferença. Nada tá bom, nada satisfaz. Você faz uma surpresa, uma festa, uma comemoração, sei lá, inventa alguma coisa para deixar aquela pessoa com o ânimo para cima, não faz diferença. A vida passa a não ter mais sentido, né? Ela começa com aqueles pensamentos muito comuns de, olha, depois que a fulana morreu, que fulano morreu, a minha vida perdeu o sentido, então não tem mais vontade nenhuma. E a solidão. Ela não consegue viver bem com ela mesma. Isso é muito complicado, viu? Solitude é uma coisa, solidão é outra. Às vezes é bom você estar sozinho, com seus pensamentos, falar com Deus, mas tem pessoas, né, pessoas nessa fase, elas não conseguem estar sozinhas consigo mesmas. Ainda no critério sofrimento clinicamente significativo, ou seja, é algo fora do comum, tudo aquilo que eu falei, né, como eu já disse, de forma exponencial, precisa de uma intervenção médica, ela não come, está tão magra, né, que precisa de ajuda médica, ela não dorme, ela precisa de remédio para dormir, por exemplo, e por aí vai. E aqui é importante, tudo isso que ela está passando excede, ultrapassa qualquer norma social, cultural ou religiosa. A gente sabe que existem religiões que cuidam, né, que têm uma relação com a morte de forma diferente. Não, mas o que ela está passando ultrapassa tudo isso. Está muito além do que a religião prega, do que a cultura daquela região, daquele povo fala, ou das normas sociais. Totalmente fora do normal. E por fim, esses sintomas eles não são explicados por depressão, não é um trauma
um transtorno de estresse pós-traumático, não é uso de substância, por exemplo. Se passaram 2 anos, eu atendi, acho que mês passado, um paciente que é alcoólatra no consultório. E aí, inclusive, ele estava alcoolizado no dia. Aí ele foi e falou assim: é porque eu sinto falta da minha mãe. Sua mãe morreu quando? Ah, tem 10 anos. Isso não é luto patológico, porque ele é um etilista. Você tem que tirar o fator, né? Para dizer que realmente é um luto patológico. Esse é só um exemplo. Diferença entre luto e depressão. É importante dizer isso. A depressão está presente em 1/3 das pessoas em luto. A depressão não é um transtorno depressivo. A depressão é aquilo que eu falei, aquela tristeza, aquele desânimo. Não é o transtorno que precisa de intervenção. Toda vez que você tem transtorno depressivo maior, você precisa de medicação, né? Principalmente o moderado e o grave. O leve nem tanto, pode ser só terapia. Mas o moderado e grave vai precisar de remédio, não é esse caso. Só que desse 1/3 das pessoas que estão em luto têm esse quadro, 20% deles são casos graves. E aí sim você vai precisar de uma intervenção, porque essa pessoa está em risco, por exemplo, de cometer um suicídio. Só que é aquilo que eu falei, nem sempre é fácil decidir quando se ultrapassa o limite, né, o limiar entre o luto e a depressão. É complicado, até mesmo para os profissionais de saúde. Será que eu intervenho? Por exemplo, eu já tive que medicar pessoas com 3 meses de luto. Entende? 3 meses. Mas ela estava tão mal, sem dormir, se colocando em risco ao dirigir o carro dela, com risco de ser demitida do trabalho, caiu muito o rendimento, eu tive que intervir. Mas normalmente não se faz isso, tá? E aqui a comparação, ó. Ideação suicida é quando a pessoa tem aquele pensamento fixo de que a morte vale a pena para ela. Por que vale a pena? Porque ela está sozinha. Então, se ela tiver com depressão, aí é o transtorno depressivo, já não é mais aquele sintoma depressivo do luto, não, é a depressão, o transtorno depressivo maior. É comum você ter isso. Aqueles pensamentos de menos-valia, eu sou inútil, sentimentos de culpa por alguma coisa que aconteceu. Quem gerencia, quem está à frente desse processo na vida dessa pessoa é o humor. É o humor deprimido, está lá para baixo, no fundo do poço. Só que no luto, essa ideação até vem, mas é algo bem, bem rápido, né? E geralmente não é porque ela queira se matar, ela vale a pena de sumir como no depressivo, não. Ela pensa nisso por conta de estar junto com o falecido. E aí depende muito das crenças, né? Dependendo da crença religiosa dela, ela pensa um pouco mais disso, mas ela não quer de fato se matar. Outra coisa importante é a culpa pela situação. Na culpa pela situação, geralmente é dirigida a si mesmo, quando é depressão. Ela quer se punir. Ela não tem culpa nenhuma, mas ela se sente assim. Enquanto que no luto, a culpa é dirigida para os outros. É o médico. Eu atendo isso direto. 10, 20 anos depois. E às vezes não é nem só com a morte, né? Atendi uma vez uma paciente que culpava o médico pela condição da cirurgia que ele fez nela, uma cirurgia plástica. E estava tudo bem. Não estava assim maravilhoso, mas foram situações que aconteceram. Não foi um erro médico, mas para ela, na cabeça dela, é o médico. Foi o médico que errou, né? Então acontece muito isso no luto. É o outro, demorou o atendimento, aconteceu alguma coisa. A morte em si, a gravidade da morte não é não foi o grande responsável pela morte daquela pessoa. A lentificação, a pessoa ela não tem energia, então ela está mais lenta para fazer as coisas. Nossa, ela era ágil, ela, sei lá, ia para o computador e fazia aqui, fazia. Hoje o rendimento dela, o desempenho dela caiu muito. Na depressão isso é muito comum, enquanto que no luto não. Outra coisa importante são os sintomas psicóticos, sabe? Aquela produção alucinatória, a pessoa ouvir vozes, uma voz audível, existente, está ali, presente. Isso é muito comum nos casos de depressão grave. No luto não tem isso. O máximo que acontece é a pessoa falar assim: nossa, parece que essa frase, né? Parece que eu ouvi o fulano me chamar. Parece.
Enquanto que na alucinação não, é uma voz presente, que tem corpo, é uma voz de homem, de mulher, de criança, uma voz que, aqui no seu ouvido, não é aquela coisa no pensamento. E aí, com a progressão, é, por exemplo, na depressão, ela persiste por muito tempo, né? Os sintomas vão se arrastando por tempo indefinido, enquanto que no luto é rapidinho, né? Em 2 meses desaparece. Falando dos pais, a perda de um dos pais, aqui no caso das crianças, vocês que são terapeutas poderão lidar com essas questões também. A primeira fase é o do protesto, aquela criança que sente um grande desejo de estar com o falecido, seja a mãe, seja o pai. É muito mais forte com a mãe, dependendo da fase da criança, da idade da criança. Depois vem a fase do desespero, né? A criança experimenta falta de esperança, retraimento, apatia, não quer ir para a escola, era uma criança estudiosa, não estuda mais, tirava notas boas, agora não tira, gostava, sei lá, de videogame, parou o videogame, gostava de. Parou tudo, fica mais tempo isolada. Isso é muito frequente. A outra fase é de distanciamento. A criança ela abandona o apego emocional com que ela faleceu. Né? Ela transfere, então ela realmente não tem o que fazer, morreu. Então ela transfere aquele apego dela, aquele afeto que ela tem, para uma outra pessoa. Por isso que é importante que a gente consiga um tutor para essa criança, para que seja uma referência para ela. Pode ser um tio, né, uma pessoa mais velha de confiança, um avô, alguém que, no caso do, se for o pai ou o contrário, se for a mãe, que assuma essa posição para que ela consiga interagir, né, esse sentimento com essa pessoa. E quando acontece o contrário, quando você perde o filho, aí, meu amigo, o negócio é complicado. Quando é o filho, que eu sempre digo isso, né? Quando você perde o marido, a gente tem adjetivos para isso, né? Quando você perde o marido e esposa, você é viúvo, né? Quando você perde o pai, você é órfão, né? Mas quando você perde o filho, não tem um adjetivo para isso. É uma dor tão excruciante que nem denominação, nem definição tem. Então, por isso que a dor é muito mais intensa. E aí podem surgir sentimentos de culpa, de raiva, de impotência. Eu me lembrei disso agora. Isso já tem uns 20 anos atrás. Eu estava na emergência do hospital e um garoto, uma criança de meses, tinha passado a noite ali em observação e tal, um processo respiratório. Aí os plantonistas da noite, antes de acabar a noite, né, de manhã cedo, tal, evoluíram, a criança estava bem, estava tudo certinho, deram alta para a criança. Vai embora, e aí eu começava o meu plantão, que era no domingo, né? Eu fazia domingo 24 horas, lá em Guarulhos isso. Aí quando é mais ou menos mais 9, 9h30 da manhã, chega a família, aquele monte de gente, com a criança, o pai com a criança nos braços, desesperado, querendo. E a criança morta. O que aconteceu provavelmente ali? Uma broncoaspiração. Aquela falta de atenção na hora de amamentar o bebê e tal. Mas aí é um caos, né? Então gera negação, tudo aquilo que eu já falei, a raiva, as manifestações de pesar, a pessoa carrega isso para a vida toda, é como se a vida nunca mais fosse a mesma. E o mais grave, assim, ou tão grave quanto, metade dos casamentos onde existe a morte de um filho, quando não tratados, não respondidos de forma adequada, eles culminam em divórcio. E muitas vezes não é o divórcio de fato, aquela separação de corpos. Mesmo casados, é como se eles não tivessem mais relacionamento, não fosse mais homem e mulher, sabe? Marido e mulher, na realidade. Então ali são dois estranhos dentro de casa. Aquela morte foi o grande problema. Ambos não conseguem lidar com isso. Então é importante no tratamento, eu já estou terminando, o aconselhamento, né? Apoios de luto. Vocês, como terapeutas, vão lidar muito mais com o luto normal, né? Então, aprendam a tenham paciência com essas pessoas e ajudem naquilo que for preciso. Tanto no luto patológico quanto no transtorno depressivo maior, que é a doença mesmo,
Aí pode ser necessário você convencer, por isso que é importante você saber essa diferença, convencer a pessoa de que o sofrimento dela exige um plano terapêutico. Pode ser remédio, eu coloquei aqui antidepressivo, mas tem uma infinidade deles. E o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que entre todas as terapias tem dados científicos comprovando a sua eficácia nesse paciente, né? Entrar com a terapia. Eu comecei com uma fala de uma mulher e estou terminando com uma outra, bem conhecida, né? Ela escreveu isso no livro Conselhos para os Idosos, na página 158. Ela diz assim: simpatizamos com você em seu luto e viuvez. Passei pelo caminho que você agora palmilha. Ela escreveu isso para uma amiga. E sei o que significa. Quanta tristeza existe em nosso mundo. Quanta aflição. Quanto pranto. Não é direito dizer aos que estão de luto: não chore. Não é direito chorar. Eu já ouvi isso acontecer várias vezes. Você é adventista, você aguarda Jesus, por que você vai chorar, né? Não. Essas palavras pouca consolação encerram. Não há pecado em chorar. Embora o falecido tenha sofrido, né, por anos, devido à fraqueza e dor, isso não enxuga de nossos olhos as lágrimas. Então é importante isso, irmãos, que tenhamos essa consciência de que o luto faz parte desse processo de dor, de amadurecimento. Todo o processo que envolve a morte, o velório, o sepultamento, tudo isso é importante. Fugir disso pode agravar um quadro, talvez não agora, mas lá para frente. Então, tudo isso faz parte. É importante que a gente viva isso e consiga ter uma vida melhor. Perguntas? Eu tenho uma. Vou parar meu compartilhamento aqui. Ok. Ok. Eu tenho uma assim. Ah, existe um meio de prepararmos o paciente em fase terminal para a entrega do coração dele a Cristo no olhar da psiquiatria? Da psiquiatria, não. E preparar a família também. Eu acho que isso seria uma grande valia para nós terapeutas. O caminho seria ajudá-lo, né, a aceitar esse processo. E, como eu falei na palestra, é muito individual. Eu estou lendo um livro que fala sobre os traumas transgeracionais. Muitas vezes você está ali na cama, no leito de dor, passando por um processo longo. É como se Deus esperasse que você se acertasse, né? Acertasse as suas contas com o seu passado. E simplesmente essa demora da morte, às vezes, é uma resposta a isso. Então, eu diria que nesse momento difícil, o terapeuta tem que ser mais ouvido do que voz. Tem que ter muita paciência e, como disse alguém, demonstrar amor. É muito complicado, né? Porque você está passando por um sofrimento, ou você tem um sofrimento antigo que não foi resolvido, algum trauma, alguma coisa que vem da sua família, que você não se resolveu, e você quer levar essa solução para alguém. Não vai dar certo. É capaz de você entrar em desespero, você chorar e até perder o norte, né? Então, se você não tem preparo, não faça. Quando eu digo não tem preparo, você como terapeuta tem preparo, mas para essa situação especial, talvez você precise fazer algumas mudanças, né? Agora, o que eu diria é isso: nesse momento difícil, seja mais ouvido do que boca. Ouça mais, tente ajudar mais. Existem programas em hospitais, escola, como a USP, por exemplo, daqueles tratamentos, hospital das clínicas com pessoas com fase terminal, né? Tratamento paliativo. Hoje existe uma cadeira para ensinar os alunos em relação a isso na faculdade, mas é importante que se faça alguma coisa assim, desde que se saiba o que fazer. Tem uma outra pergunta. Como o terapeuta natural pode identificar que a saúde dele emocional não está da maneira que deveria
nesse tema quando o paciente dele ou está, digamos que junto com a equipe interdisciplinar, tem uma semana, tem um mês de vida, né? Aquela data mais ou menos que às vezes a gente vê que acontece, e ele, como ele poder identificar que ele também não está lidando bem com a emoção, que ele precisa ter uma ajuda, que ele precisa dar uma repaginada para que ele consiga se manter bem, até para poder continuar dando um amparo àquele paciente naquela passagem e a família também. É, é o que a gente chama de transferência, né? Então, por exemplo, você vai atender uma pessoa, a pessoa não fez nada, é um paciente. Ela quase nem abriu a boca, você já antipatizou. Você criou um ranço. O problema não é a pessoa, é você. Existe algo naquela pessoa que você transferiu. Ou é a aparência física, ou a voz, ou a história de vida, alguma coisa nela lhe incomoda e está ligado com o seu passado. Então você precisa visitar esse passado e trabalhar isso. Isso se aplica ao terapeuta que vai numa situação dessas de sofrimento, de dor, e ele entra em desespero. Então, em vez dele ser o bálsamo lenitivo para aquela pessoa, ele se torna um problema. Vou ditar um meu exemplo. Eu estava em São Paulo há um ano, não tinha feito residência, não sabia nada. Continuo não sabendo, né? Mas naquela época sabia menos ainda. Eu estava lá no Hospital Adventista em São Paulo, dando plantão durante o dia. E alguém fala, doutor, naquela época era um médico só, né, que ficava ali no atendimento. Tem um paciente, uma paciente que está desesperada, eu não lembro direito. Eu fui lá, fui atender. Era uma senhora que estava chorando. A história era a seguinte: ela tinha um filho, casado, estavam viajando ali na Dutra, na época que a Dutra não tinha sido reformada, perigosíssima. Ele vinha para São Paulo para visitá-la e, no sentido oposto, um caminhão, a roda do caminhão saiu e foi na direção dele e matou os dois, assim na hora. E essa mulher estava lá, era uma idosa, né, com alteração de pressão e tal, e ela estava chorando muito. E eu lá, com meu conhecimento, médico, sei tudo, quem saiu chorando de lá fui eu. Porque ela me consolou. Ela falou, doutor, eu não estou desesperada. Eu estou triste pela saudade, pela dor que eu estou sentindo da falta do meu filho. Mas eu estou bem com Deus e falou um monte. Nossa, aquilo me derrubou. Porque eu esperaria uma outra reação, entendeu? Homão, né? Macho alfa. Macho alfa nada. Despreparado. E aí você vai estudando, vai lendo e vendo que tem alguma coisa errada, né? E aí você olha para o passado e vê que tem algumas coisas que não estão ajustadas. E não é porque você é médico que você consegue lidar com a morte. Não é assim que funciona. Enfim, esse é só um exemplo. Então, se você percebe que em vez de você ser o lenitivo, você vai ser uma pedra de tropeço, se afaste. Faça a supervisão, fique de longe, ajude o terapeuta que vai estar lá de fato, né, na linha de frente, ajude mais por trás, do que você tentar intervir e acabar atrapalhando tudo. Às vezes, uma fala, uma frase que você fale atrapalha, a pessoa fica desesperada, desnorteada. Isso acontece direto, né? Quando você tem um paciente em fase terminal e o médico sabe que não tem o que fazer, e você fala assim: olha, tem o que fazer aqui. Aquela pessoa, aquele pedaço de corpo, coitado, pesando lá 30 quilos, que era para pesar 80, já foi um ser humano. E aquela pessoa tem sentimentos, mas ainda a família. Então, você, agindo dessa forma, você machuca. A pessoa não está ouvindo nada, ela está inconsciente, mas você machuca a família. Isso é devastador para ela, né? Isso vai prejudicar ainda mais o processo de luto dela em relação a essa pessoa, a essa morte. Então, É a mesma, tem que ter cuidado, né? é a mesma coisa, então, que já que você não está preparado para uma cena de emergência, não entre em cena, digamos assim. Deixe o emergencista que está preparado para agir e você fique só na retaguarda, auxiliando algum comando que ele provavelmente vai te sinalizar como um auxílio que naquele momento ele precisaria. Exatamente, exatamente. Mas é assim,
Depende da maturidade, depende da experiência, de tanto ver. É aquilo que eu falei, você está disposto a ajudar, você ama. Porque é muito fácil falar isso. é, esse óbito que eu tive aí, é uma família que eu amo. É uma família, quase uma família de sangue. Para mim é fácil consolá-los, eu os conheço. Agora, ter esse mesmo sentimento de amor por um estranho, se pelo simples fato de que você está vendo o sofrimento e você quer ajudar a atenuá-lo, isso aí é só Jesus Cristo na nossa vida. Então, enquanto você não conseguir essa conexão, esse entendimento, o seu conselho é perfeito, observe. Mas vai chegar um momento, de tanto você querer ajudar, querer intervir, você vai encontrar o time certo. Não precisa ser profissional, ter um diploma, não. Time certo. Chega lá, puf, faz aquele comentário preciso. Às vezes não faz comentário nenhum, você só coloca o seu ombro à disposição e a pessoa se sente confortável, entendeu? E ajuda bastante. Eu acho que o segredo também, o senhor falou uma palavra-chave aí, que é deixar a pessoa falar e você ouvir. Na terapia é bom o ouvir, né? Deixar a outra pessoa se sentir escutada. Muito mais, às vezes, até do que você falar. Sim. Às vezes Amigos, é difícil, né? é. Amigos, vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de falar nesse tema que a gente está abordando hoje, um tema tão especial, tão importante para a gente, como profissionais, como família, como amigos também? Tem alguma A pergunta? Patrícia, aqui no chat, a Cleonice perguntou do luto em criança, né? Se tem idade mínima para participar do velório. Isso é uma pergunta importante, porque a criança, ela se prende muito ao fato que levou a pessoa à morte. Então, às vezes, participar do velório não é saudável, entendeu? Essa criança pode ter perturbações com o sono, por exemplo. Assim também como não é saudável você omitir, colocá-la numa bolha como se não acontecesse nada, entendeu? Principalmente se a pessoa foi importante para ela, uma pessoa que está ali presente. Ela precisa passar pelo luto. E aí, se você tiver dúvidas, busque a ajuda de um profissional, né, para lhe orientar. Como é que eu ajo? Porque tem pessoas que fazem isso, né? Eu até hoje, mudando um pouco de assunto, eu recebo propostas indecentes do tipo, doutor, fulano não quer tomar remédio. Eu posso colocar o remédio escondido na comida? Um adulto. Eu falei, não faça isso, porque se um dia que ele descobrir, ele vai bater em você, depois vai bater em mim. Não é assim que funciona. Então a gente não pode colocar um indivíduo numa bolha. Você tem que, especialmente a criança, né? Depende da idade, tem um pensamento mágico lá com 2 anos, vai crescendo. Então, depende muito da fase que ela se encontre, né? Dar a notícia à criança. Olha, alguém colocou aqui, cuidado com o que se fala, né? O vovô dormiu, a criança pode ficar com medo de dormir e não acordar mais. Verdade. Olha, o vovô não morreu, ele dormiu. Esses eufemismos me incomodam. Desde moleque, isso também me incomodava. Será que se você falar para ela que o vovô morreu, vai fazer mal? Ou você está mais preocupado com você? Você que tem essa ideia de que falar de morte é algo assustador para uma criança. Mas isso que colocaram aqui é verdade. Imagina, você fala assim, a criança pergunta, cadê o vovô? Ah, filho, ele dormiu. Ué, dormiu e não vem mais? Então não vou mais dormir. Concorda? Aí a criança entra num processo de adoecimento por conta de uma informação errada, na tentativa de ajudar, mas você atrapalhou. Então, cuidado. Criança é muito mais complexo. Eu não sou especialista, eu não sou psiquiatra infantil. Então, os psicólogos, acredito eu, deva ter alguns aqui, têm muito mais experiência com elas do que eu. Mas cuidado com o que você fala, né? Mais alguma Certo? pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Eu aqui no chat eu não estou vendo nada.
Ok. O senhor quer fazer alguma consideração final, doutor Mauro? Então, muitas vezes a gente, na tentativa de ajudar, a gente acaba atrapalhando. É importante ajudar, é importante tentar fazer o melhor. Mas primeiro se observe. Veja se você realmente tem condições para isso emocionais. Eu não estou nem falando da questão técnica, da questão da experiência, mas é emocional mesmo. Veja se você está em condições de, de oferecer essa ajuda. Se sim, ajude. Faça o seu melhor. Ouça mais, fale menos. Tente usar exemplos da sua vida, né, pessoal, da sua experiência, se você tiver, logicamente, para compartilhar. É sempre importante você fala com propriedade, né? As pessoas ouvem mais quando você tem essa experiência. Se não tiver, ouça com carinho ali. Já aconteceu de eu conversar com pessoas e que era um monólogo, a pessoa só falou. Tá. Aí no final, o doutor, muito obrigado, o senhor me ajudou demais. Só comigo eu não fiz nada. Eu só ouvi. E eu sou psiquiatra. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né? Uma pergunta aqui: quando a pessoa não quer ver a pessoa morta, deve ser ir ao velório, né? Tem algum problema para o futuro? Então, não querer ver a pessoa morta tem muito, acredito, tem muito mais a ver com as crenças, né? Com as crenças pessoais. A princípio não tem problema, desde que o processo de despedida seja feito, certo? O velório, o sepultamento e seja lá mais o que se faça em determinadas culturas, faz parte do processo de despedida. Se negar a fazer participar desse processo de alguém que você considera, de alguém que você goste, quem vai sofrer é você depois. Então, se ver o rosto do falecido, da pessoa lá, é algo que seria importante para você nesse processo, então veja. Se para você não faz a menor diferença, então não veja. Mas participe desse processo. Para que depois você não, puxa vida, eu não sei nada. Tem gente também que vai para outro extremo, né? Chega a pessoa teve uma morte feia, uma morte violenta, ou estava com metástase, sei lá o quê. Tem gente que chega lá e quer abrir o caixão, quer ver os detalhes, quer quase tirar a roupa da pessoa. Esses são os extremos. Isso não é necessário. Mas é isso. Você precisa respeitar o seu senso de despedida em relação àquela pessoa. Se ela foi importante para você, se não for importante, tá tudo certo. Mas se ela tiver relevância, por isso que é luto, né? Então você precisa ter atenção em relação a isso. Tem mais uma pergunta que entrou aqui, a gente vai deixar. Ok. Muito esclarecedor, doutor Mauro, muitíssimo obrigada. Ok, eu acho que a gente conseguiu contemplar. Não, tá. Só um momento, deixa eu só ver o pastor William Costa Júnior me ligando, só um momentinho, gente. Se o senhor quiser falar alguma coisa nesse inteirinho, só para a gente fechar. Ok. Então, eu quero agradecer o convite. Para mim foi um desafio. Falar desse tema não é confortável, e principalmente para mim nesse período que eu estou passando, nesse luto desse meu amigo. Mas me ajudou. Eu acredito que a oportunidade de falar desse tema foi ótimo, porque me ajudou a me preparar melhor para esse luto, para essa fase que eu estou vivendo. Eu quero agradecer vocês pela paciência. Desculpe os erros que aconteceram na apresentação. Como eu falei, eu preparei isso ontem, por culpa minha, não foi nada da Patrícia, foi uma confusão que eu fiz, mas de qualquer forma, obrigado, porque me ajudou também. Doutor Mauro, muito obrigada. Desculpa, gente, a interrupção, mas assim, tem algumas ligações que a gente precisa atender na hora, né? Então, gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem, revejam a live de novo. Olhem com calma, em oração, porque eu acho que é um momento assim, que a gente vai se preparar mesmo como profissional, né? E a naturopatia, ela tem
essa possibilidade de trabalhar com seu paciente em consultório, com seu paciente no SPA, com seu paciente no SUS, em equipe interdisciplinar, multiprofissional. Então, eu acredito que essa live vai te dar um amparo nas diversas possibilidades que você vai estar presente, se em algum momento você vai se esbarrar nesse momento da perda de um paciente. Então, reveja a live se você sentir vontade, confortável, reflita um pouco sobre isso, que é um tema muito importante. E que Deus possa ser conosco. Eu queria fechar só com uma leitura de um versículo que eu achei assim, muito bom. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Está em Mateus 11, versículo 28. Então, se em algum momento você que é terapeuta natural, está iniciando, ou já é de longa estrada, e sente que o seu coração precisa de um conforto, de uma resolução, além de procurar ajuda terapêutica de um profissional, seja psiquiatra ou psicólogo, não é vergonha, gente, a gente procurar um profissional da área de saúde mental. E a gente muitas vezes precisa sim, porque tem muitos profissionais com alterações por estresse de trabalho. E a gente pode fazer uma outra live, até com o Dr. Mauro, se ele achar que ok na agenda dele, para falar exatamente sobre isso. Né, doutor Mauro? É tão importante a gente poder falar sobre os estresses de trabalho que a gente vai encontrar no dia a dia mesmo, da área profissional, da instância profissional. Então, semana que vem, às 19 horas, eu estou pensando em colocar às 19h30 para dar tempo de todo mundo chegar em casa, ter o seu momento com a família, e depois, então, a gente começarmos a live assim, com mais tranquilidade. Tem muita gente me pedindo para passar o horário até para as 19h30. Eu tenho pensado muito seriamente em fazer isso. E eu quero agradecer, então, a todos, doutor Mauro, muito obrigada. Eu estou vendo aqui algumas mensagenzinhas no chat, deixa eu ver o que é antes de a gente fechar. Parabéns, doutor Mauro. Não percebi, do luto da criança. Ok. Doutor Mauro, esclarecedor. Eu acredito que tenha sido bem importante, viu, doutor Mauro? A nossa live no dia de hoje. Que Deus seja com o senhor. Amém. Eu só quero terminar falando uma última coisa. A gente se prender, lembrar do legado da pessoa que morreu. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos, né? Qualidades e defeitos. Então, mas na hora do velório, na hora do luto da pessoa que morreu, talvez ela para você não seja relevante, ou seja, até quem sabe, de certa forma, antipática, mas ela teve um legado. Então, enalteça isso, especialmente para a pessoa que está ali sofrendo, que às vezes ela fica em dúvida também, né? Então, reforce as coisas boas que ela deixou, que ela construiu. Não é fechar os olhos para as coisas erradas, não é nesse sentido. É que não vai fazer diferença, né? Para ele que morreu, não vai fazer diferença. Agora, para quem vive, sim. Então, é importante, especialmente para a evolução do luto daquela pessoa, se ela tiver em muito sofrimento. Então, destaque essa parte para ser relevante para ela. Muito obrigada a todos, gente. Então, até semana que vem. Doutor Mauro, obrigada pela tua presença. Obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Abençoado. Vamos orar, gente, antes de a gente findar? Amado Pai, obrigada, Senhor, por essa live. Tudo que nós fazemos é justamente para glorificar o seu santo nome e que o seu Santo Espírito possa nos preparar, meu Senhor. Seja conosco, te pedimos, nessas horas que se seguem, em seu santo nome. Amém. Até semana que vem, gente, se Deus permitir. Boa noite. Boa noite.